Você já teve que apresentar dados? Já precisou colocar dados numa apresentação e não sabia nem por onde começar? Já sentiu que tinha muita coisa para colocar em uma apresentação só? Apresentar gráfico atrás de gráfico é a receita para uma apresentação monótona. Um erro que muitos alunos acabam incorrendo é sempre querer colocar gráfico em tudo. O gráfico é uma ótima expressão visual e ele sim ajuda na compreensão dos dados, mas nem sempre ele vai ser o melhor caso. A gente vê aqui, por exemplo, o caso do texto simples. Quando você tem um ou dois números para serem apresentados, uma comparação simples, às vezes um gráfico mais complica do que ajuda. Por isso opte pelo texto simples, mostre aquele dado de forma direta. Você pode colocar aquele número, deixar ele em evidência e adicionar só algumas palavras de apoio contextualizando. Outra forma que a gente usa bastante também para mostrar os dados são as tabelas. E é importante nas tabelas a gente pontuar. O protagonista da tabela precisa ser o dado. Esqueça do cabeçalho mais escandaloso, das bordas grossas e se preocupe em que naquela tabela os dados estejam visíveis. Porque muitas vezes é ele que a gente vai usar para tomar a decisão, mas o cabeçalho pode estar chamando mais atenção do que o necessário. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui num exemplo de como apresentar dados em tabela. Na primeira tabela que está aparecendo para a gente no lado esquerdo, a gente vê uma tabela em que os dados estão em segundo plano, talvez até em terceiro. A gente vê um cabeçalho muito forte, linhas grossas, mas ainda não é tão fácil ou fluido de eu enxergar os dados. Uma oportunidade boa de melhoria é usar bordas claras, já usar cores mais leves e deixar com que os dados mostrem mais usando a borda só para poder referenciar a linha e coluna. E uma forma muito boa quando você trabalha com uma base pequena, com uma tabela que não tem muitos dados, é usar nenhuma borda, para que a pessoa consiga tranquilamente olhar os dados, ela não vai ter dificuldade de visualização e assim os dados vão sempre ficar em evidência. Uma outra forma da gente apresentar os dados também é por mapa de calor. Inclusive dá para fazer isso com tabela ou até outras formas. Os mapas de calor são uma ótima forma da gente ter uma representação visual de comparação daqueles dados dentro de uma tabela, em que eu posso destacar a partir do contraste de cor determinada mensagem. Para ajudar de novo, vamos dar uma olhada em mais um exemplo agora de mapa de calor. Então nessa tabela a gente consegue ver que a gente está fazendo uso do contraste das cores para chamar atenção para determinados dados. Fundamental quando a gente está usando cores, pensar na acessibilidade. Pessoas daltônicas, por exemplo, vão ter maior dificuldade de enxergar vermelho, verde e suas nuances. Por isso se preocupe com qual cor você está escolhendo, mas sempre seja monocromático, para ficar muito clara essa relação de tons mais escuros, tons mais claros e o que eles querem dizer. Por exemplo, na nossa tabela fica claro que os maiores valores têm tons mais escuros, seja lá representando uma meta atingida ou um objetivo mais próximo do alcance. Uma quarta forma da gente apresentar os dados é utilizando os gráficos de ponto. São bastante usados aí nos campos científicos, dentro da estatística. Por exemplo, o gráfico de dispersão é um gráfico de ponto. O gráfico de ponto ele vai localizar um ponto dentro dos eixos Y ou X. O que isso quer dizer? Quando você quer localizar um ponto acima ou abaixo da média, inclusive utilizando dois eixos, o gráfico de pontos é ótimo para essa mensagem. Vamos mais uma vez ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Então nesse caso, a gente tem do lado esquerdo um gráfico de pontos com os dados certinho bem distribuídos, mas ainda muito monocromático. A gente não consegue ter exatamente certeza de quais dados estão acima ou abaixo da média. Ali nesse primeiro gráfico a gente já tem o ponto da média sendo marcado. No entanto, se a gente pega o ponto da média e, como no gráfico da direita, estabelece uma linha e muda inclusive as cores dos pontos que estão acima da média, fica muito mais claro ao visualizar esse dado quais pontos estão ou não acima. E a partir disso, a gente deixa o dado muito claro e a mensagem fácil de ser entendida pelo nosso público. Partindo para outra forma, uma forma muito utilizada também é o gráfico de linha. O gráfico de linha nos ajuda muito a entender comportamento, inclusive tendência. O gráfico de linha é quando você tem determinados pontos no teu plano cartesiano e as linhas que ligam esses pontos vão ajudar a entender o comportamento. Dados de venda de acordo com os meses, por exemplo. Você entende que a venda está aqui, depois ela pode subir, ela pode descer, e esse movimento de subida e descida fica muito claro no gráfico de linha. Olha só o exemplo aqui a seguir. Então esse gráfico de linha é um exemplo generalista de atendimento ao cliente, por exemplo. A gente tem na linha azul os tickets recebidos e na linha vermelha os tickets processados. Eu consigo entender mês a mês o comportamento e o crescimento ou não desses tickets recebidos e processados a partir da linha que é traçada no gráfico. Olhando para esse exemplo que a gente viu aí na tela anterior, você teria alguma sugestão de como a gente poderia melhorar a visualização desse gráfico de linha?
Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Basicamente agora nesse segundo exemplo, a gente pegou exatamente o mesmo gráfico, mas a gente deixou ele mais livre, mais clean, com menos poluição visual. O que a gente fez aqui foi eliminar os pontos que estavam marcados mês a mês e também tirar as linhas de referência. Nesse caso, num gráfico de linha, eu consigo já identificar de forma muito fácil o crescimento ou o declínio da linha. Eu não preciso ter aquelas linhas de referência que vão deixar a visualização mais pesada. E olhando para esse segundo exemplo, você ainda diria que tem algumas coisas para melhorar? Eu gostaria de dizer que sim. Vamos olhar mais esse exemplo ainda para ver como que a gente pode melhorar a visualização. Nesse terceiro exemplo do mesmo gráfico, a gente basicamente só deslocando a legenda de baixo para o lado já deixa a visualização ainda mais fácil, destaca quais são os tickets recebidos e processados e deixa essa visualização mais fluida, mais simples, o nosso público entender a mensagem. E aí, o que vocês acharam da evolução do nosso gráfico de linha? Ficou mais fácil de entender? A visualização ficou um pouco mais fluida? É esse exatamente o objetivo. E para você, que quando está construindo um gráfico e não sabe exatamente se teu público vai ou não entender, aqui vai um pulo do gato muito importante. Mostre o seu gráfico para alguém. Se você sabe que está enviesado com aquela análise, trabalha com aqueles dados há muito tempo e não sabe se as outras pessoas vão entender os seus dados, mostre para uma outra pessoa que tem menos contexto, que entende menos desse contexto que você, que nunca participou dessa análise. Essa pessoa com a visão de fora vai poder te falar se está fácil ou não de entender o teu gráfico. Essa outra forma de ver os dados, a gente vai falar dos gráficos de barra. Também são bastante úteis, muito bem utilizados, e os gráficos de barra se assemelham ao gráfico de linha. No gráfico de linha a gente consegue justamente ver o crescimento ou declínio daquela reta. No gráfico de barra também, eu consigo observar crescimentos, quedas, mas o legal do gráfico de barra é que eu consigo comparar mais de uma categoria, 2 produtos, 2 unidades de negócio. Então, dentro daquele mesmo mês ou daquele mesmo ano, eu comparo o crescimento de 2 categorias e depois, naquele recorte temporal, mais uma vez essas 2 categorias estão lado a lado. Assim o comportamento fica muito mais claro. E aqui no gráfico de barras é muito importante alguns detalhes. Se atente primeiro às cores que você está utilizando. Se você quer comparar diferentes grupos, você vai ter 2 barras em um mês, em um ano, e é importante que eles sejam sinalizados por cores diferentes e que para o teu público esteja claro o que aquela cor significa. Além disso, também note a formatação dos eixos, principalmente falando aqui no gráfico de barra do eixo Y, do eixo vertical. É importante sempre ele iniciar no 0 e você entender se a proporção que ele está usando está fazendo alusão e está sendo condizente com a análise do dado. Por exemplo, se você está analisando dados que têm uma variação muito pequena, margem de contribuição, margem de lucro, e que às vezes 0,2%, 0,5% faz diferença, você pode formatar o teu eixo do 0 até os 5%, por exemplo. Assim, uma variação de 0,2 vai ficar muito mais clara e o movimento é mais perceptível do que se o teu eixo de gráfico estivesse do 0 ao 100%. Então use essa proporção na hora de editar o eixo e garantir que a variação está sendo visualizada. E, assim como a gente fez nos demais, vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui. Dá uma olhadinha nesse gráfico que está aparecendo na tua tela. Ele até parece meio alegre, cheio de cores, ele está bem simpático. Mas será que esse design está facilitando a visualização dos dados, o entendimento dos dados? Será que tem como melhorar ele? Dá uma olhadinha nessa imagem ao lado. A gente já pode deixar ele um pouquinho mais limpo, com a visualização mais limpa, diminuindo o tamanho da fonte, diminuindo o tamanho que tinha aquele título ou o título do eixo. A gente pode mudar aquela série, aquela legenda que não estava agregando muito e deixar só ali no eixo X descrevendo o que é cada uma das barras. Já assim, a gente vai uma melhoria, concorda? E também, não sei se você percebeu, o fundo, que agora sendo um fundo branco facilita a visualização. A gente tirou tanto a cor do fundo da imagem quanto da área plotada do gráfico que estava em cinza. Deixando o fundo branco e os dados em evidência, melhora a visualização. E agora vamos ver mais um exemplo dando uma melhoradinha a mais nesse gráfico ainda. Então nessa nova imagem, por exemplo, a gente já começou tirando aquela borda grossa e que poluía a visualização e que não agregava em nada para eu poder interpretar os dados. Nas linhas de referência eu também coloquei essas linhas para trás da barra, deixando mais fácil de enxergar essa barra. É importante a gente falar que no gráfico de barra as linhas de referência ajudam. Ou você mostra os dados, ou você coloca a linha de referência para eu entender de fato quem está para cima ou quem está para baixo. Nem sempre é muito fácil de visualizar isso. E também consegui tirar aqui os títulos dos eixos, para deixar a visualização ainda mais fluida. O gráfico até agora já melhorou bastante em relação ao que a gente viu lá no começo. Mas a gente pode ainda ter mais alterações. Por exemplo, com cores, fontes e até o quanto o dado está explícito no gráfico. Vamos dar uma olhadinha no último exemplo?
Então, nesse último exemplo, a gente tem a versão mais clean possível desse gráfico de barras. A gente deixou os tons muito mais leves, usando uma escala de cinza. A fonte melhorou, também não está em negrito e está muito mais leve. E veja, a gente tira as linhas de referência para eu entender qual está acima ou qual está abaixo, mas adiciona o rótulo dos dados. Assim, se eu olhar para a batata frita, eu sei exatamente que o valor daquela barra é 600 dentro dessa proporção. Quando a gente usa o rótulo dos dados, fica muito explícito e mais fácil de ler esse gráfico. Então, quando a gente coloca as duas imagens agora uma ao lado da outra, a primeira versão do gráfico que a gente tinha visto e agora essa nossa última versão, fica muito clara a evolução. A gente tem uma visualização mais fluida, com menos cores, menos carga, e inclusive com os dados mais em evidência. Nesse segundo exemplo, os dados de fato estão sendo os protagonistas da nossa visualização. É muito claro quando a gente começa a estabelecer essas comparações de gráfico a importância da simplicidade. Por isso, a gente sempre cita essa frase do John Maeda. Simplicidade é subtrair o óbvio e adicionar o significativo. E por fim, a gente vai agora para o famoso gráfico de pizza. Um gráfico bastante utilizado e que é muito útil se a gente tomar alguns cuidados. O gráfico de pizza ele é utilizado para a gente entender a parte de um todo. A pizza é um 100% e eu quero entender o tamanho das fatias. Um cuidado muito importante para usar o gráfico de pizza é a gente não ter muito número de conjunto de dados, muitas diferentes categorias. Se você tem muitas fatias dessa pizza muito pequenininhas, você nunca vai conseguir dizer qual é maior, qual é menor, que é justamente a função do gráfico. Então use o gráfico de pizza quando você não tiver um número muito grande de categorias e ao visualizar fique claro qual é o tamanho daquela fatia neste conjunto de 100% dos dados. Assim você vai acertar usando o gráfico de pizza e deixando os dados em evidência. E no gráfico de pizza, algo também bastante estratégico é a escolha das cores. Então primeiro, escolha cores condizentes com o que você vem usando desde o início da tua apresentação, dentro da paleta que foi selecionada, de acordo com o que você já está usando. E também cuidado com o significado das cores. Se no slide lá no começo da apresentação você usou, por exemplo, a cor amarela para falar do produto 2, nesse momento, se o produto 2 aparecer novamente, use a cor amarela. Essa significância e o que a gente atribui para aquela cor vai ganhando significado e as pessoas vão entendendo mais fácil os dados. Então, cuide com as cores, use o que faz sentido na tua apresentação, cuide da significância e sempre preste atenção no contraste, se de fato eu estou conseguindo identificar a diferença dessas fatias da minha pizza.